Tarso e Inclusão, onde as perguntas realmente importam. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos traços mais visíveis e, olha, talvez um dos menos compreendidos do autismo, a estereotipia. Afinal, o que são exatamente esses comportamentos repetitivos e, mais importante, por que eles são, na verdade, fundamentais? É o que a gente vai descobrir juntos. Bom, para a gente entender o quadro completo, nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, o que é estereotipia? Depois, a gente vai dar uma olhada no cérebro para entender o porquê desses comportamentos. Aí, vamos descobrir as funções por trás deles, ver os vários tipos que existem e, para fechar, vamos explorar uma nova perspectiva bem importante sobre tudo isso. Bora lá? Então, para começar, vamos direto ao ponto. O que é estereotipia? Qual é a definição formal, aquela que a gente encontra nos critérios de diagnóstico? Olha só, a definição formal diz que é a repetição frequente e persistente de movimentos, gestos, sons, que, à primeira vista, não tem um propósito aparente. E o ponto-chave aqui, gente, é que isso é um critério de diagnóstico central para o transtorno do espectro autista, o TEA. Sabe, não é um detalhe qualquer, é uma característica fundamental para a gente conseguir entender o quadro todo. E é interessante ver como essa característica evolui. Pensa assim, no desenvolvimento típico, é comum ter alguns comportamentos repetitivos, mas eles vão diminuindo com o tempo, sabe? Já no desenvolvimento de pessoas autistas, acontece o contrário. A frequência desses comportamentos tende a aumentar com a idade. É uma diferença bem marcante, uma divergência fundamental nesse percurso. Isso tudo, claro, leva a gente a perguntar, mas por quê? O que está acontecendo lá dentro do cérebro para que esses comportamentos apareçam? Bom, a neurobiologia tem umas respostas bem interessantes para a gente. Então, olha que interessante. A neurociência já nos dá algumas pistas. Estudos mostram que algumas estruturas-chave do cérebro, como o tálamo direito e o estriado, podem ter um volume maior. E por que isso é importante? Porque essas áreas são tipo a central de comando para manter comportamentos repetitivos. Elas são cruciais nesse processo. Então parece que existe uma base estrutural, física mesmo, para isso. Mas não é só a arquitetura do cérebro, sabe? A química dele também entra na jogada. Parece que existe um desequilíbrio em alguns neurotransmissores super importantes. A gente está falando de um aumento de dopamina, desregulação da serotonina e também um desbalanço em GABA e glutamato. É como se fosse uma orquestra química um pouco desafinada e essa dança complexa de substâncias acaba contribuindo para que esses comportamentos apareçam. E agora vem um ponto que eu acho fascinante. A estereotipia não é uma coisa isolada, solta. Parece que ela compartilha a mesmíssima raiz neurobiológica que é a tal da rigidez cognitiva, sabe? Aquele pensamento mais inflexível. Os dois, tanto os movimentos repetitivos quanto a rigidez de pensamento, parecem ser controlados pelo mesmo circuito cerebral. Isso é incrível, né? Mostra como o nosso comportamento físico e os nossos padrões de pensamento estão totalmente interligados. Ok, então a gente já viu a definição, já espiou um pouco a biologia por trás disso, mas agora a gente chega no coração da questão. Para que serve tudo isso? Qual é a função? Porque isso é muito importante. Longe de serem atos sem sentido, esses comportamentos têm sim um propósito bem claro e cumprem um papel fundamental. E a chave é essa aqui, ó. A estereotipia funciona como uma ferramenta. Isso mesmo, uma ferramenta de autorregulação, tanto sensorial quanto emocional. Imagina só, muitas pessoas no espectro autista sentem o mundo de uma forma muito intensa. É uma avalanche de estímulos. E esses comportamentos repetitivos são uma forma de organizar esse caos, de gerenciar esse fluxo todo. É um jeito de criar um pouco de controle, de previsibilidade. Esses comportamentos se mantêm, eles se fortalecem por um motivo. O reforço. Às vezes é um reforço social, tipo para conseguir atenção. Outras vezes é um reforço negativo para escapar de uma situação chata. Mas na maioria das vezes, o reforço é automático. O que isso quer dizer? Quer dizer que a própria sensação que o movimento causa já é a recompensa. Pensa no balançar do corpo. Aquele ritmo pode ser super calmante. Isso cria um ciclo que se autoalimenta, sabe? É algo muito poderoso. Beleza, a gente já entendeu um pouco do porquê. Agora vamos ver o como. De que jeitos diferentes a estereotipia pode aparecer? E olha, a variedade é enorme, vai muito além daqueles exemplos que todo mundo já ouviu falar. Para facilitar a nossa vida, a gente pode organizar tudo em 3 grandes grupos. As estereotipias motoras, as vocais e os comportamentos que são um pouco mais complexos. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem essa diversidade.
Na categoria motora, a gente tem exemplos clássicos como agitar as mãos, o famoso hand flapping, balançar o corpo, andar na ponta dos pés. Já nas vocais, pode ser um zumbido, um cantarolar ou até a ecolalia, que é quando a pessoa repete palavras ou frases que ouviu. E por fim, na categoria das complexas, entram as rotinas e rituais mais elaborados, como a necessidade de alinhar objetos perfeitamente ou uma insistência muito grande para que nada saia do lugar, da rotina. E agora a gente entra na nossa reta final para falar do impacto de tudo isso e, o que é mais importante, de uma mudança de perspectiva que está acontecendo. Porque mesmo sendo comportamentos super funcionais para a pessoa, eles podem sim trazer alguns desafios no dia a dia. A gente precisa ser realista. As estereotípias podem, às vezes, interferir no aprendizado, na aquisição de novas habilidades e, claro, na interação social. Dependendo do ambiente, isso pode levar à estigmatização, ao isolamento social, e isso, por sua vez, pode acabar gerando mais ansiedade e até depressão. É um ciclo bem complexo e com consequências bem reais. É exatamente aqui que entra a grande virada de chave, a mudança de paradigma. A gente está saindo daquela visão antiga de que isso é um comportamento problemático que precisa ser eliminado e passando a reconhecer o papel fundamental que ele tem na regulação da pessoa. Não é um defeito que precisa de conserto, gente. É uma estratégia de adaptação. E isso muda tudo. E isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir mesmo. E se o nosso objetivo não for mais suprimir esses comportamentos, mas sim entender a função deles e apoiar a pessoa? E se a gente mudar o foco da eliminação para o acolhimento, para a adaptação? É uma ideia poderosa para a gente fechar essa nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela companhia. Tarso e Inclusão, onde as perguntas realmente importam.